Boa noite, bem-vindos ao Centro Espírita Luz do Vale, a mais uma noite de exposição doutrinária, onde a gente traz a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Cristo, que é pelo qual a gente precisa se basear para nos tornarmos pessoas melhores, para conseguirmos forças na caminhada da vida terrena, que a gente sabe que tem também os seus percalços, e só tendo esse conhecimento da justiça divina e do amor que ele tem por nós, é que a gente consegue passar por todos esses dissabores de forma mais leve. Então, antes de iniciarmos a exposição, vou passar alguns recados do Centro Espírita e, posteriormente, a gente faz a prece e a nossa irmã Adriane Demichi vai nos prestigiar, então, com a sua exposição. As atividades do Centro, então, além da exposição doutrinária, todas as sextas às 19h30, aqui no Centro, nós temos também um momento de preces e radiações, com um link que é sempre postado no grupo de WhatsApp, então, do Centro Espírita. Esse momento ocorre nas terças, então, às 19h15, de forma online. Temos o Evangelho do Lar, também nos domingos, às 9h, esse do Centro Espírita. Temos também o da UNE, às 8h30 da noite, nos domingos. Temos acolhimento fraterno. Esses acolhimentos eles podem ser agendados, então, através do WhatsApp do Centro Espírita ou dos canais, Facebook, o Insta, que estão lá na página de quem estiver assistindo agora pelo Face, e ali tem todos os dados, os contatos do Centro, WhatsApp, o Messenger ali, então, podem entrar em contato por ali e combinar, então, com as trabalhadoras um momento que seja mais viável. Temos também estudo das obras, que vão se iniciar agora, então isso também pode ser visto na nossa página do Face, nas nossas publicações. Temos as ações de caridade também, junto ao Lar Encantado, ao abrigo, e temos a pretensão e a intenção de ampliarmos para mais atividades também, a caridade que próprio Cristo fala que sem ela não há salvação. Então, quando se faz caridade mais para si do que para o próximo, se a gente for parar para pensar. Então, vamos iniciar com a prece. Deus, Pai poderoso, Maria Santíssima, Jesus, nosso mestre, modelo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos na intenção de aliviar nosso jugo, de melhorarmos, de ascendermos cada vez mais na evolução espiritual e assim alcançarmos a felicidade que na condição que hoje temos, nem temos condições de entender o que ela é. Pedimos as bênçãos para que essa exposição possa nos auxiliar, então, nessa caminhada, que tanto os encarnados como os desencarnados aqui presentes possam ser tocados em seus corações, possam compreender e entender o seu amor nas palavras que aqui a nossa irmã Adriane disser, inspirada pela espiritualidade, pelo mentor dessa casa e por todos os nossos amigos espirituais que estão aqui cuidando dos trabalhos do Centro Espírita Luz do Vale. E que assim seja. Uma boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos. Então, uma grande alegria estar aqui nessa casa de luz. Bom, que sejam todos bem-vindos também aqueles que estão nas redes sociais, virtuais, e aqueles que irão nos assistir depois e os desencarnados, inclusive, que estão nos acompanhando. O coração da criança
é como um lírio de luz. Cultiva essa flor sagrada para o jardim de Jesus. No recomeço da vida, o amor pode trabalhar, renovando os sentimentos no templo de luz do lar. Dispensa à infância o carinho da tua compreensão, conduzindo-a para o Cristo, modelo do coração. Cessada a infância, que é dia, de luz e espontaneidade, as almas voltam de novo às lutas da humanidade. Educa os teus pequeninos. Quem não aprende do amor, recebe a lição amarga da experiência da dor. Então, essa bela poesia de Casimiro Cunha, trazendo para nós a reflexão da importância da infância. E também que é aquele momento mais propício, adequado, pela bênção da reencarnação, para nós aprendermos um pouco mais, renovar os nossos sentimentos e poder avançar um pouco mais. E sob o papel na tutela de pais, de educadores, às vezes tios, nós temos sim esse dever, esse compromisso de poder orientar essas crianças ao aprisco de Jesus. Eu elegi o tema Os Órfãos. Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 18. Aqui nos convida para a caridade, a caridade e o amor. Porque o exercício da caridade nos leva para efetivar o amor. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortarmos a servir-lhes de paz. Aqui eu já vou fazer uma pequena colocação para nós. Aqui está dizendo que existem os órfãos para nós podermos servir-lhes de paz. Não está dizendo aqui na codificação, não fala sobre os orfanatos, sobre os lares de acolhimento. Obviamente, pela condição planetária, extremamente importante e necessária. Mas aqui também quero falar sobre os órfãos de pais que já desencarnaram. Órfãos, muitas vezes, de pais vivos, que por alguma questão que não cabe a nós julgar, tiveram que ser retirados do seu lar de origem e estar na presença de um lar onde vão lá se inserir com tantos outros. Também podemos dizer que é um grande aprendizado. Mas também existe aqueles órfãos de pais que estão, essas crianças, no mesmo lar. Então, cabe nós termos uma atenção especial de não dispensarmos o nosso tempo para dar uma orientação, um carinho, olhar nos olhos dessa criança. Não importa a condição que ela está, se ela está no nosso lar, se ela está num lar de acolhimento, se está, bate na nossa porta. Porque todos aqueles que batem na nossa porta é porque nós temos condições de, pelo menos, dar um sorriso, uma palavra de consolo, uma palavra amiga. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Então aqui, além do pão material, é indispensável dar um pão espiritual. Junto com o pão material, o acolhimento, o olhar amoroso. Tem que
é o convite do Mestre para realmente doar o que tem, que é nosso. Porque os bens materiais são empréstimos dados por Deus. Sim, são necessários, sem sombra de dúvidas. Mas se junto pudermos avançar um pouco mais, ter um olhar sem julgamento, muito melhor. Aí sim, nós já estamos conseguindo abrir o nosso coração. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo o dever. Então a gente sabe que na doutrina espírita, a bênção do esquecimento. Então aquela criança que muitas vezes nos toca o coração, de alguma forma a gente não sabe por quê. Mas, sabe, sei lá, se ela não foi integrante do nosso lar, é alguma existência anterior. Porque nós temos uma vida e várias existências. Então, se nós soubéssemos que aquela criança foi um filho, um pai nosso, aí já não é, na verdade, a caridade, seria um dever. Mas é tocar o nosso coração. Fazer o bem sem olhar aqui. Porque é um irmão do caminho. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em quem cai. Pois, frequentemente, bem amargos são os vossos óculos. Quantas vezes seriam eles recusados se na chopana a enfermidade e a miséria não os estivesses esperando? Dai delicadamente. Juntai os benefícios que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios. Ou de uma boa palavra, ou de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ato de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Então, aqui algo importante também nós destacarmos, que aqui se intitula que é um espírito familiar. Ele não denominou nem o nome de quem é. Isso pouco importa. Para nós, os espíritos superiores, dificilmente eles vão comentar, dizer quem é. Não vão dizer seu nome. Mas destacar a sua grandiosidade na sua fala, na orientação, que todos nós, o convite para nós seguirmos e podermos, assim, praticar o bem, nos melhorarmos, olhar para o nosso coração e ver o que cada um de nós pode enfrentar nessa hora. São pequenas coisas. Jesus aguarda e espera de nós o que nós já temos. E nos conhece profundamente. Eu tenho certeza que todos nós podemos fazer algo de bom. Porque a nossa essência é do bem, é do amor, é da caridade. No livro Religião dos Espíritos, tem uma mensagem belíssima de Emmanuel. Que é intitulada Essas Outras Crianças, que eu gostaria de compartilhar com todos para trazer a reflexão de um outro aspecto. Diz o seguinte, Emmanuel: quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que o teu filho
se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa, que lhes atiras, com displicência, findo o repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, contra o frio, contra a chuva, sob o teto acolhedor, sustentando a feição de joia no escrilho. Contudo, essas outras crianças cochilam, estremunhadas, na via pública, quando não se distende no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, a face da ignorância que lhes cega a existência. Então, aqui a importância da evangelização espírita, a importância de nós, como pais educadores, conduzir aquele ser para o caminho da religião, da religiosidade, para o conhecimento moral. Mas muitos dizem assim: mas meu filho não quer frequentar uma igreja, não quer frequentar o centro espírita para evangelização. E certa vez, isso foi questionado para Divaldo, e eis a resposta. Quando teu filho não quer ir para a escola do conhecimento, o que os pais, você, a senhora, o senhor faz? Ele precisa ser conduzido, porque ele precisa se formar, precisa ter uma orientação, precisa ter uma profissão. Então, o mesmo esforço, o mesmo empenho deve ser dedicado para a orientação moral. Então, isso é algo bem importante, porque as grandes inteligências do mundo, se não tiver a asa moral, o conhecimento moral, elas conduzem, muitas vezes isso a história da humanidade já trouxe para nós, conduzem um país inteiro para o despenhadeiro. Um dos exemplos, nós temos o Hitler, que era um grande orador, inteligência, mas ele tinha uma visão, não tinha a ética e a moral. E no momento que nós estamos vivendo, isso é fundamental. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces os sentidos de teu filho à festa permanente, as sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da aprovação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho,
o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro. Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Então, enquanto tiver uma criança chorando de fome, de frio, não vai ter paz no mundo. Quando nós temos de posse esse conhecimento, nós vamos, muitas vezes, nos mantermos em insônia. Mas não essa insônia que vai nos acomodar. Que nossos passos sejam ligeiros para auxiliar. Não dispensar a oração. Tudo que nós possamos fazer. Tudo que nós pudermos fazer. Vamos fazer. Em todas as circunstâncias. Bens materiais, acolhimento, uma criança que está na rua, que está na sinaleira, se a gente for para Porto Alegre, que aqui, felizmente, não existe, por enquanto, pelo menos. Mas tantas crianças aí precisam desse amparo, que até os 7 anos, os Cenários da Luz nos orienta, que é mais fácil de nós moldarmos para que ela realmente possa ser um cidadão de bem. Mas mesmo aquele que está se enveredando para os lados do vício, não desistir, jamais. Pais, mães, educadores, é a nossa oração nessa hora. Para ele que seja tocado naquele momento, porque a dor e o mal, ele cansa. Chega uma hora que o regaço de uma mãe é que toca o coração. Certa vez, uma criança sempre pedia, chegava o seu pai em casa e pedia que queria um tempo para brincar. E o pai disse, agora não posso. Agora não tenho tempo. Aí, pai, de novo tu está saindo? Sim, preciso trabalhar. Preciso ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar porque eu preciso comprar os teus presentes. Preciso manter a casa. E certa vez, ele ganhava então uma mesada. Ele recolheu aqueles dinheiros, guardou, botou num saco, num pacotinho, e chegou o pai, uma vez que estava em casa, e disse assim, ô pai, eu tenho um presente. Aí ele olhou aquilo, era um pacote cheio de dinheiro. Eu estou aqui comprando, ou estou aqui dando dinheiro para ter um tempo para conversar, para brincar. Então, isso é uma história, mas que, será que nós precisamos chegar a esse ponto? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos? O que é essencial para a nossa vida? O que é prioridade? Então, mas assim, se a gente não fez isso, não vamos nos cobrar. Não vamos ficar aí entrando no processo de culpa. Não, porque nos paralisa. Mas sim, se eu não fiz de repente o necessário para o meu filho, para a minha sobrinha, mas que posso fazer para os outros, que são filhos da humanidade. Isso é fundamental, importantíssimo. Ninguém resiste a um ato de amor. Ninguém. Todos nós, de certa forma, somos órfãos de Cristo, das lições do Mestre. Passamos muitas vezes assim, angustiados, agoniados, sem saber por quê. Mas quando nós vamos lá ler essas lições do Evangelho, vamos ouvir uma mensagem, vamos ler um livro, aquilo vai acalmando o nosso coração. E esse alimento
ele é imperecível. Em qualquer parte do mundo que nós estivermos, seja aqui no corpo físico, seja desencarnado, isso fica conosco. Isso nos mantém de pé, nos fortalece espiritualmente para a gente manter de cabeça erguida nesse mundo que nós estamos vivendo e sermos luz. E levar para todos os cantos onde quer que nós estivermos, presencialmente, em pensamento, em virtual. Então, nosso tempo está quase se aproximando. Tem mais uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte sobre a importância do lar, da família nuclear. Hoje nós temos várias configurações familiares. Então a gente percebe de que a família, essa célula máter da sociedade, ela está em transformação. Temos filhos do primeiro casamento, do segundo. Então isso não é por acaso. Para nós ampliarmos o conceito de família. Porque família não se circunscreve entre quatro paredes. Família não é consanguínea. Então, pelo amor, se eu for partir de repente pensar com uma adoção, isso é um gesto sublime de amor. E a gente vamos perceber que realmente filho, irmão, é quando o amor se estabelece. Não é consanguíneo. Então aqui Emmanuel diz assim: não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência do Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que eu espero na edificação do reino de Deus. E antes de partir para o encerramento, vou trazer mais uma história de Chico Xavier. Então, Chico Xavier estava lá no seu em Pedro Leopoldo, fazendo seus atendimentos. Aí chegou uma mãe com uma criança no colo, aflita, e disse assim: Chico, preciso conversar contigo. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Tu imagina, Chico, que ele quer saber sobre o Evangelho. Ele tem isso, uma criança. O senhor não acha que é muito cedo? E aí ele, com aquele olhar sereno, pensativo, aparentemente parecia que como se não soubesse o que responder, mas é que a pessoa que é um pouco prudente não pensa antes de dizer as palavras certas. Mas o seu mentor, o Emmanuel, intuiu ele a dizer: pergunta para a mãe quantos anos tem essa criança. Ela tem 3 anos. Então, pois é, mãe, a senhora está atrasada para levar o Evangelho para essa criança 3 anos e 9 meses. Então, vejam só a importância da oração, de uma orientação moral, religiosa. Como nós somos reencarnacionistas, a gente sabe que existe planejamento reencarnatório. Então, até antes da concepção, se estar num ambiente de orações, se torna mais propício para aquele espírito aceitar a presença. Muitas vezes eles têm dificuldades de achar um lar com condições para reencarnar. Então, a oração é fundamental e importantíssima para todos nós. Sem sombra de dúvidas, em todas as circunstâncias. Pode fazer essa oração no Evangelho no lar com as crianças, pode distribuir biscoitos, balas, deixar a criança brincar, porque ela está atenta. Eles são muito mais sensíveis, eles captam a ambiência com muito mais do que nós, porque
porque nós estamos um pouco mais dispersos pelas questões materiais. Então, essa mensagem da noite de hoje, então, eu vou encerrar com uma oração da criança. Amigo, amiga, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal e ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues da tua vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua vontade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Que as luzes da espiritualidade nos envolvam para que possamos, então, nos fortalecer cada vez mais na fé, na esperança e no amor. Que assim seja. Assim seja.